Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, a Sintonia do Bem, com o programa Alegria de Viver. Estamos ao vivo através da nossa página do facebook.com/TV Chico Xavier. Também estamos ao vivo através do perfil do Instagram, TV Chico Xavier, e também aqueles que estão nos ouvindo através do aplicativo Radiosnet ou do nosso aplicativo oficial, também estamos ao vivo com o programa Alegria de Viver. Antes, queremos desejar uma boa noite ao nosso querido amigo Agemiro, que está conosco nesse momento, ao Anderson, a Cris, a Débora, a Leonita também, que está conosco, o Gil Tenório também conosco, uma boa noite, a Júlia, boa noite, o Wagner, a Bete, a Nelma, a Zonilda, a Simone, através do Facebook, e através do nosso perfil do Instagram, a Alves, a Pati, a Fabiana, o Júnior, muita paz, Júnior, e a Marisa. E antes de começarmos as reflexões de hoje, que vamos falar sobre anjos de guarda, dentro do programa Alegria de Viver, que é relacionado justamente a temas acerca do suicídio. Estamos estudando o livro de Richard Simonetti, chamado Suicídio, onde ele trata de uma forma geral vários temas,
E esse estudo vai servir justamente de base para quando começarmos a aprofundar o tema com situações mais específicas em relação ao suicídio, né? Queremos agradecer a todos aqueles que até o momento fizeram inscrições no nosso canal no YouTube, TV Chico Xavier. Já ultrapassamos a 1000 inscrições, né? Agora é começarmos a fazer um trabalho mais intensivo e continuar com maior tranquilidade a nossa campanha para angariar inscrições, que é totalmente gratuita lá no canal do YouTube. Toda a nossa programação que acontece ao vivo, nós colocamos os vídeos lá no nosso canal, né? E agradecemos a todos pelas inscrições, né, por ter atendido o nosso convite, os nossos pedidos ao longo desses 3 dias, né, e já atingimos 1038 inscrições. E vamos ao capítulo de hoje, intitulado Anjo de Guarda. Muita gente já, tenho certeza, que especulou ou tentou levantar questões a respeito do anjo de guarda em relação à questão do suicídio. Porque as religiões, como a católica, que tem a figura do anjo de guarda, né, entre todos, né, que aqui se encontram nesse plano físico, e a nós espíritas temos a questão nós denominamos como os mentores espirituais, os guias espirituais, né? Mas que no final das contas terminam sendo a mesma situação. E relacionado justamente a esse questionamento que em um momento ou outro nós já fizemos, né? E ainda fazemos, porque o indivíduo comete o ato do suicídio. E questionamos muitas vezes já isso antes de sermos espíritas, e até mesmo pessoas que ainda não têm um conhecimento muito dentro da doutrina espírita, e até mesmo aqueles católicos que têm a convicção do anjo de guarda, porque estes não conseguem fazer com que as pessoas que cometem o ato do suicídio a não fazê-lo, né? Porque eles estão ali muito próximos de nós, é o nosso pensamento que eles estão ali muito próximos de nós, e porque ele não tem a capacidade de nos proteger desse ato tão violento contra a nossa própria vida, né? E muitas vezes questionamos, tem muitas pessoas que questionam em relação a essa questão. Ora, se Deus colocou alguém para nos proteger, um anjo de guarda, ou um espírito amigo, ou um guia espiritual, por que estes não nos livram deste ato? E é justamente hoje que nós vamos estudar o capítulo do livro de Richard Simonetti relacionado a anjos de guarda. E ele, já na primeira questão, ele pergunta: segundo concepções teológicas milenares, todo ser humano tem um anjo de guarda. O que o Espiritismo nos diz a respeito? Contamos mais apropriadamente, segundo a terminologia espírita, com um mentor ou vários deles. São componentes de nossa família espiritual, ligados ao nosso coração, que nos protegem e inspiram nas situações adversas. Essa realidade está expressa em todas as culturas e tradições, desde a mais remota antiguidade. Richard Simonetti fala aqui da questão da família espiritual, que é justamente, existe uma distinção entre a família corporal, né? É interessante a gente tocar nesse assunto, e aquela que é a família espiritual.
pode haver uma relação entre as duas, porque o objetivo justamente da família corporal aqui, a física, aquelas ao qual nós compomos, é justamente no processo da existência física, estreitar os laços, né, de afinidade, né? Haja vista que não se encontram na própria família só espíritos afins, que tem aqueles que vêm de alguma forma, vamos dizer, ainda muito a ser trabalhado, principalmente nas afinidades com alguns da própria família, para justamente na existência física começar a fazer esse trabalho de reeducação e de reaproximação. É nesse trabalho que vão se formando e aumentando a família espiritual no outro lado da vida. Isso não quer dizer que todos que estão na mesma família podem, vamos dizer, em uma existência, se tornar membro daquela família espiritual com os mesmos fins, com a mesma afinidade, né? Mas alguma ligação entre eles existe e muito forte ainda. Quando alguém, a segunda questão, quando alguém se suicida, falharam os mentores? Já dissemos alguma vez isso, os mentores espirituais falharam, o nosso anjo de guarda falhou. E Richard Simonetti é bem claro quando diz: eles não são babás, lidando com crianças, nem guardam a responsabilidade de um guarda-costas. Atuam como orientadores, procurando, pelos condutos da inspiração, mostrar-nos os melhores caminhos. Sobretudo, buscam demover-nos de semelhante loucura quando nos deixamos dominar por desvairada suposição de que seria melhor morrer. Em nenhum momento, nem a presença de Deus, de Jesus, e muito menos dos nossos mentores e anjos de guarda vão interferir no nosso livre-arbítrio. Porque aí, nesse caso, seriam os marionetes, né, nas mãos destes. E onde está o nosso poder de decisão? Onde está a nossa capacidade de decidir sobre a nossa própria vida, né, e as nossas responsabilidades diante da vida, né? Então, eles estão ali, nunca se afastam de nós. Por conta do nosso comportamento, nós nos afastamos destes que procuram sempre estar ali insuflando, intuindo, né, bons pensamentos, ideias boas para que possamos nos afastar justamente desses intentos que, vez por outra, em algumas pessoas chegam na mente. Porque não conseguem, com a sua inspiração, evitar que seus pupilos comprometam-se no suicídio. Quando o indivíduo começa a cogitar do suicídio, entra numa espécie de curto-circuito mental, uma conturbação íntima que o torna impermeável à ajuda espiritual. Não consegue captar seus pensamentos? Exatamente. Não podemos esquecer que nossas relações com os espíritos obedecem ao fator de sintonia, determinada pela natureza dos nossos sentimentos e ideias. Quem pensa em se matar está muito mais aberto à sintonia dos espíritos perturbadores, que aproveitam essa brecha em suas defesas espirituais para imiscuírem-se com sugestões danosas. Richard Simonetti fala justamente na questão chave aqui, a questão da sintonia. Nós vivemos no processo de sintonia, seja no lado de cá, no plano fixo, seja mais ainda a nível espiritual. Os nossos amigos espirituais sempre vibram numa determinada faixa, vamos dizer assim, 10 Hz, né? Lembrando a figura da questão da frequência da radiofônica. Então nós precisamos, para entrar em sintonia, eles entrarem em sintonia conosco, eles poderem nos intuir
é nós também estarmos vibrando naquela mesma faixa de sintonia de 10 Hz. No momento em que nós baixamos as nossas vibrações, quando vem os pensamentos, as ideações suicidas e outras situações, eles não conseguem entrar no nosso campo mental. Principalmente porque quando ele fala na questão anterior do como se fosse um curto-circuito quando chega essas ideações suicidas e eles não conseguem penetrar com seus pensamentos, né? Porque estamos em desarmonia, sintonizando numa frequência baixíssima e por mais que eles tentem, eles não vão conseguir. Eles esperam que haja ajuda daqueles que estão aqui no plano físico para que possa, de uma forma, em algum momento de orientação, de esclarecimento, possa aumentarmos as nossas vibrações a esses 10 Hz. Nós colocamos isso aqui a nível apenas de explicativo, né? Para que nesse momento eles possam penetrar também na nossa sintonia e poderem com mais eficácia nos ajudar. A questão 5. Então, não há nada que os benfeitores possam fazer? Assim, por intermédio de pessoas ligadas ao candidato ao suicídio. Digamos que um amigo esteja fechado em sua casa, na iminência de atentar contra a própria vida. Seus mentores podem inspirar-nos a visitá-lo. Um simples contato, uma palavra, um gesto de solidariedade podem demovê-lo de um intento, mudando as suas disposições e abrindo campo para uma ajuda mais efetiva da espiritualidade. Quando de repente chega alguém próximo a nós e nós estamos com aquela dificuldade mais íntima, né? E de repente chega alguém para nos ajudar. Ou às vezes diz apenas algumas palavras e aquilo toca, né? São justamente esses amigos espirituais, esses mentores espirituais, esses anjos de guardas que incentivam, intuem para que haja justamente esse encontro e nesse encontro tentar demover daquele a ideia do suicídio. E isso acontece com frequência, essa sintonia com aqueles que nos rodeiam, os nossos amigos aqui, acontece com frequência essas intuições para que eles possam ir até nós? Sim. E seria bem maior o número de suicídio se isso não houvesse, se não houvesse a ação dos benfeitores espirituais. Eles têm o maior interesse de preservar nossa integridade, socorrendo não apenas os candidatos ao suicídio, mas a todos aqueles que enfrentam privações, problemas, doenças e dificuldades. Pode ocorrer que os mentores espirituais não encontrem instrumentos de boa vontade para intervir? Infelizmente, é o que mais acontece. Isso é muito sério. Raros estão de antenas ligadas, cogitando os valores espirituais, abertos ao exercício da fraternidade. Lembro o caso de um homem que encontrava no prédio onde morava, no domingo à tarde, veio à sua mente a figura de um jovem que vivia sozinho em outro andar. Sentiu forte desejo de visitá-lo. Sabia que estava com problemas, não obstante, preferiu ir para seu apartamento dormir. Depois ficou sabendo que, enquanto dormia, o vizinho matara-se. O desejo de visitá-lo nasceu da inspiração dos mentores espirituais. Infelizmente, ele refugou as intuições que recebeu dos mentores espirituais. E a última questão: podemos imputar-lhe alguma culpa ou responsabilidade em relação à tragédia? Evidentemente, não.
mesmo porque não tinha consciência do que estava acontecendo, nem exerceu nenhuma influência sobre o suicida. Situa-se apenas como exemplo dos problemas dos mentores espirituais quando se dispõe a socorrer alguém por intermédio de um reencarnado. Dificilmente encontra gente bem sintonizada, disposta a ceder aos apelos da solidariedade. Richard Simonetti fala de uma coisa muito séria e muito grave, que é justamente essa questão, essa faixa de sintonia com os mentores espirituais, com, como queira, os anjos de guardas, que são as denominações dos católicos, e eles tentam, de alguma forma, ajudar aqueles que estão no intento de cometer o suicídio. O problema é justamente esse, de encontrar pouca sintonia para que possa encaminhar estes em direção a esse que está com a atenção de cometer o suicídio, para que de alguma forma possa ajudar. De qualquer maneira, muitos ainda são evitados por conta justamente porque eles encontram pessoas ainda nessa sintonia, nessa faixa de vibração, onde eles podem alcançar com seus pensamentos e suas intuições e assim poder ajudar. Mas isso aconteceria com maior intensidade, né, quando eles encontrassem mais pessoas dispostas, né, a ouvir, a sentir e a ter a convicção de que ele está sendo intuído e que alguém está em perigo e ele pode, e nós podemos ajudar. Como se pode realizar, vamos dizer assim, uma atividade em nós para que possamos estar sempre nessa faixa em sintonia com os mentores espirituais? É justamente se trabalhando, né, e ter pelo menos um mínimo de intenção de ajudar ao outro mais do que nós. Já essa intenção já é um ponto muito positivo para que eles possam encontrar uma brecha para nos intuir e de alguma forma aí ajudar não só a questão daquele que está com a intenção da prática do suicídio, mas outros que possam estar com algum outro problema. Então, a responsabilidade imensa, né, de todos nós, porque podemos, em algum momento, evitar um caso como esse, já que estamos falando nesse programa da questão do suicídio, né? E é importante esse tema de hoje, porque nós já ficamos, de certa forma, com forte, né, conhecimento em relação a essa questão dos nossos anjos de guarda, porque, vez ou outra, nós poderemos, né, indagar ou questionar porque se eles são os mentores espirituais ou os anjos de guardas para outros, né, não conseguem nos tirar ou nos demover da ideia do suicídio. Queremos também lembrar que nós já comentamos essa questão em programas anteriores, de que existe a figura do livre-arbítrio, que não é de nenhuma forma, vamos dizer, interferida. Se a decisão nossa é essa, eles não vão interferir na nossa decisão. Eles podem até tentar, né, através de algumas pessoas que estão sintonizados no bem ou na intenção de ajudar, para que eles possam ir e tentar ali de alguma forma mudar as ideias destes que está querendo cometer o suicídio. Assim sendo, agradecemos a vocês, aos amigos, através da página do Facebook, do perfil do Instagram, nossos amigos que estão nos escutando através do aplicativo Radiosnet. Agradecer por esta oportunidade e juntos, com essas reflexões que fazemos 3 vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta, às 19h30, poder fazer com que
estes que se encontram com essas eminências de ideações suicidas possam voltar à alegria de viver e saber que o suicídio não vai demover a ideia do sofrimento que possa passar, as provações, as expiações. O que vai acontecer é que nós vamos nos depararmos vivos no outro lado da vida, com os mesmos problemas que nós estávamos, que nos motivou para tirar a nossa própria vida, além dos dramas de consciência por ter afetado o nosso perispírito de maneira gravíssima e ter tirado a nossa própria vida, que é mais grave ainda, né? Porque só a Deus tem o direito de nos chamar a hora que for necessária para o outro lado da vida, que é a nossa verdadeira morada. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos proteger. Agradecemos a presença de todos. Voltaremos às 22 horas com o Momento com Chico Xavier e possivelmente estaremos iniciando entre este horário o novo programa, o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos apresentar para vocês, né, começar hoje possivelmente. Estamos fazendo apenas uns detalhes finais para iniciarmos o programa do estudo do Livro dos Espíritos desde a sua introdução. Livro esse muito importante e obrigatório para todos que estão dentro da doutrina e aqueles que querem entender um pouco do que é a doutrina espírita. Muita paz, muita luz e que Jesus possa nos abençoar. E vocês ouviram no início, na abertura do programa, a música com os irmãos Tim e Vanessa, Alívio, e vamos encerrar o programa com a mesma música. Muita paz e muita luz. See